Olá, estamos mais uma vez reunidos, conectados, para que juntos celebremos o nome do Senhor. E eu estou certa de que, cheios da sua presença, como adoradores que o procuram em espírito e em verdade, Ele falará mais um dia aos nossos corações. Pessoal, falta uma semana para a Páscoa e é um tempo oportuno para pensarmos sobre a vida, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. E ao olharmos para os dias que antecederam a crucificação e ver todo o sofrimento de Cristo, podemos olhar para a nossa condição de pecaminosidade e nos quebrantarmos, confessarmos, nos humilharmos perante a face de Deus. Ao olharmos para a cruz, gratidão, fomos transportados do mundo de trevas e morte para o mundo de luz e vida eterna. Mas também, ao olharmos para a cruz, enxergamos o amor do Pai, o justo Deus. Antes condenados, agora reconciliados. Fomos libertos do poder da morte, mas também temos a libertação dos nossos temores, medos, ansiedades. Vivemos momentos difíceis e de sofrimento, mas que possamos olhar para o alto e sentir a suave graça de Deus e a presença doce de Jesus que nos envolve e sustenta as nossas vidas. Eu quero te convidar a planejar e a ter um tempo de busca pelo Senhor ao longo dessa semana, contemplando confissão, gratidão e um clamor por um anseio que a palavra possa habitar em nossos corações e florescer. Que Deus os abençoe, que Deus fortaleça os seus corações e que o Senhor continue usando as nossas vidas para a honra e glória do seu nome. Senhor Deus, graças te damos porque imerecida vida, de graça recebemos, porque a sua cruz da morte nos livrou. Obrigada porque em ti, Senhor, temos tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida de fé e de piedade. Ó Senhor, nós pedimos para que o Senhor nos lembre sempre que não é pela força do nosso braço, e sim pelo poder do seu Espírito. E que possamos, Pai, estar tão cheios da Tua palavra, que depender de Ti seja algo tão natural, Pai. E dessa forma possamos ter uma vida que cumpre os propósitos que o Senhor desenhou para nós. E também possamos viver a vida abundante que temos em Cristo, vivendo uma vida de fé e de piedade. Prepara os nossos corações agora para este tempo de louvor e ministração da Tua palavra e que o Seu poder seja manifesto em nossos corações e nas nossas vidas. Recebe, Senhor, este culto como uma demonstração da honra que lhe é devida, Pai. O Senhor é o nosso Deus e nós te adoramos pela Tua majestade, grandeza, força e poder. Recebe, Senhor, toda honra. Amém. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti.
Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalte e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O maior amor que esse mundo conheceu, por minha cruz até a morte ele sofreu, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Com todo ser desejo ver-te retornar, e tua vontade em minha vida operar, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação, a mesma hoje fala ao meu coração, até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Eu viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Pra te dar o meu louvor, viverei dependente só de ti.
santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre. Te amarei, te amarei. Meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre. Te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Agora você aí no seu lar, você pode escolher a parte que você quer cantar, se é a parte dos homens, a parte das mulheres. O importante é louvarmos juntos. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel. Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris,
sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos juntos novamente, ainda que nesse formato tão distante. Pelo menos é o que nós temos hoje. Vamos aproveitá-lo bem, entregá-lo nas mãos de Deus para que esse seja bem usado pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus, né? Na semana passada nós começamos a falar sobre a tentação de Jesus. E a minha abordagem com vocês na semana passada foi mostrar que na tentação o diabo ofereceu coisas que eram boas e lícitas a Jesus: pão, autoridade e proteção. Nada de errado em querer essas coisas. Então, onde é que estava a tentação? Essas coisas eram somente a isca. Por trás disso tinha uma fisga, um anzol. E o que o Senhor Jesus percebeu foi justamente isso. E é isso que nós precisamos perceber. Porque praticamente todo pecado é tentar oferecer para alguém uma coisa boa, mas que te desvia dessa coisa boa efetivamente. C.S. Lewis foi quem disse: o pecado é a busca por alguma coisa boa, mas pelo meio errado. E por isso tem a ideia, a palavra grega para pecado, que é erro de alvo. Você atira na direção certa, mas erra. Então nós precisamos entender aqui que o Senhor Jesus não estava recebendo uma proposta simplesmente de pão. Não era uma proposta simplesmente de poder e autoridade, nem tampouco de cuidado. Essas coisas elas são lícitas. Você pode esperar e desejá-las, mas elas não eram tudo. Por trás tinha alguma coisa, uma sutileza, uma armadilha.
que tinha por intenção derrubar Jesus. Qual era isso? Vamos olhar de novo as 3 fases da tentação. Na primeira tentação, voltamos lá então no versículo 3, o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. O que o diabo está tentando aqui? Uma frase só. Ele tentou que Jesus duvidasse do amor e do cuidado de Deus. Veja, já lhes disse que Jesus, quando veio até nós, como um humano que veio, ele abriu mão de usar dos recursos da sua divindade. Ele se esvaziou. Ele estava vivendo como um homem. Como um homem, ele teve fome. E como um homem, ele precisava do pão. Quando o diabo falou de transformar a pedra em pão, era alguma coisa que era legítimo ele comer. O problema não era o comer o pão, o problema é: você transforma a pedra em pão? O Senhor Jesus estava naquele deserto para ser tentado e 40 dias sem comer, porque essa era a vontade de Deus na vida dele. O Deus que tinha dito: eu vou cuidar de você, eu vou suprir você, eu vou guiar você, ele tinha o compromisso de suprir as necessidades de Jesus. Quando o diabo propôs que ele transformasse a pedra em pão, você age por você mesmo. Em vez de você ficar confiando e esperando no que Deus vai fazer por você, faça você mesmo. Saia do plano dele. Se vira sozinho. Esquece essa ideia de se esvaziar. Faça você mesmo. Agora, se ele agisse dessa maneira, ele transformasse a pedra em pão, e efetivamente é alguma coisa que ele poderia fazer, ele estava saindo da dependência do amor e do cuidado de Deus e do Espírito de Deus. Se ele agisse assim, ele estava voltando atrás naquele esvaziar-se e estava retomando um direito legítimo que ele tinha de ver sua plena divindade. Que ele abrira mão para nos alcançar. Se ele agora usasse daqueles recursos para produzir o pão, ele estava dizendo não ao plano de Deus, não na dependência de Deus, não na esperança de Deus. Esse era o ardil. O problema não era o pão, como já disse, ele multiplicou pães. Ele comeu o pão, mas nessa hora ele comeu o pão que ele produzia por si mesmo, em vez de ser o pão que era resultado da dependência de Deus. Em segundo lugar, a segunda tentação que eu vejo aqui é que ele tentou que Jesus duvidasse da viabilidade do plano de Deus. Veja lá, versículo 5. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. De novo, houve uma visão aqui dos reinos do mundo. Jesus podia olhar para eles e perceber que ele queria aquilo. Todos os reinos do mundo estavam diante dos seus olhos. Entretanto, a proposta do diabo aqui, ela é diferente de ter somente autoridade. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: o diabo poderia oferecer isso a Jesus? Bom, poder oferecer, ele podia. Afinal de contas, ele era um vendedor, ele estava vendendo, ele estava oferecendo e prometendo o que ele não podia entregar. Por quê? O diabo tem um papel nesse mundo. Entre essas atribuições que ele tem, ele é o príncipe deste mundo. Mas ele não é o dono deste mundo. Ele é o gestor desse mundo. Mas ele não é o dono do mundo. Ele não poderia dar a Jesus aquelas coisas que não eram dele. Mas no argumento do vendedor, ele oferece isso. Eu te dou tudo isso.
Só que tudo isso já será de Jesus. O que o diabo está fazendo aqui, como é Deus quem vai conceder a Jesus a autoridade sobre todas as nações, o diabo está tentando pegar o chapéu de Deus e fazer cortesia com Jesus, com o chapéu que pertence a Deus. A autoridade pode ser tua. Com um detalhe. É só você curvado me adorar. Simples assim. Um movimento tão pequeno. Só se curvar para adorar. Veja, o diabo não podia fazer o que ele estava oferecendo. Ele tem limites na sua ação. Como disse, ele é somente o gestor. Entretanto, o diabo já sabia que ele tinha limites. Quando o Senhor Jesus encontra ao longo do livro algumas pessoas endemoniadas, elas manifestam, expressam claramente que elas estão limitadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Elas não faziam o que queriam, nem mesmo contra o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o diabo aborda Jesus nessa ocasião, ele está dizendo o seguinte: escuta, você quer ter autoridade sobre as nações? Eu tenho o poder de te dar isso. E não que ele tivesse poder de dar, mas ele está prometendo. A condição era, uma vez que Jesus se curvasse diante do diabo, para alcançar o que já Deus tinha lhe prometido, o diabo está oferecendo um atalho para Jesus. Um atalho de chegar nessas coisas sem a necessidade de ser rejeitado pelos homens. Um atalho que foge de passar por Getsemane e toda a agonia pela qual Jesus passou. Um atalho que tira de todo o sofrimento que a cruz lhe concedeu. Um atalho que o liberta da morte pela qual ele iria passar. O caminho que o diabo oferece é rápido, é seguro. Da perspectiva do diabo como vendedor. O que ele espera somente é que Jesus não seja fiel. Se ele não for fiel, está tudo resolvido. De novo, que o diabo está tentando é tirar Jesus do plano de Deus para alcançar as mesmas coisas, mas de um jeito diferente, que não alcança efetivamente. Em terceiro lugar, quando o diabo oferece a Jesus que ele se atirasse e que desse uma ordem para que os anjos o guardassem, veja, o diabo levou-o a Jerusalém, versículo 9, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Eu mencionei a vocês, e você pode ver nessa imagem que vai ser projetada, que o pináculo do templo era provavelmente o ponto mais alto na plataforma do templo. Dava-se de frente para o Vale de Cedron e tinha mais de 150 metros ou 150 metros de altura. A tradição cristã diz que Tiago, o justo, quando foi morto lançado dali. A chance de uma pessoa escapar com vida ali é remotíssima, inexistente. Como mencionei também, o próprio Flávio Joséfos diz que quando chegava ali, chegava num lugar que era tão alto que era impossível que não se sentisse tonto diante da altura diante da qual se estava, né? Se Jesus saltasse dali e manifestasse o cuidado e a soberania de Deus, é tudo que o diabo queria e tudo que muitas pessoas daquele tempo acreditavam. Elas acreditavam que se nós temos a proteção de Deus, se estamos alinhados com Deus, um monte de coisas pode ser evitado. O que o diabo queria com Jesus se atirando é bom. Se não tivesse a proteção, Jesus não iria morrer pelos pecados, não haveria redenção.
Agora veja, muito interessante na abordagem satânica, nas primeiras 2 vezes que o diabo tentou, Jesus refutou com as Escrituras, e nessa 3ª vez que ele o tenta, o diabo é quem cita as Escrituras. Porque está escrito. Ele procurou uma base, um fundamento para que Jesus colocasse em prática. Ele mudou a letra citada, né? No Salmo 91 diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não está falando aqui de se atirar. Aqui está falando que os anjos estariam protegendo e guardando no caminho que ele tinha que seguir, na sua conduta, na sua vida, capacitando a viver a vida tal como deveria ser vivida. Se você é o Filho de Deus, o Espírito vai te conduzir, vai te guiar no caminho que deve seguir, sem tropeçar, fazendo você viver da maneira que Deus quer que você viva. Mas não é a mesma coisa de você pode se atirar no ar que Deus vai dar conta do recado. Ele vai ter que manifestar de uma maneira milagrosa o seu poder para nos proteger. Não. Veja, o propósito do diabo é fazer Jesus fugir do plano de Deus. Mas de que maneira quando olhamos para esse versículo? Veja, se você é o Filho de Deus, dê ordem. Dê ordem. Jesus veio para servir, para ser submisso. Ele falou isso em várias ocasiões. Eu não vim para fazer as coisas por mim mesmo. Eu não vim para alcançar a minha glória. A razão de Jesus ter vindo foi para a glória do Pai. A razão de Jesus ter vindo foi para cumprir e obedecer às orientações, às determinações do Pai. Mas agora, é Ele quem vai dar ordem do que deve acontecer? Opa, os papéis estão se invertendo? Em vez de ser o servo de Deus, a quem Ele manda e que deve ser obedecido, ele passaria à condição de Senhor que está dando ordem para Deus o que tem que ser feito. Isso não era confiança. Isso não era submissão. Isso era exercício de autoridade. Isso era rebeldia. Isso era presunção. Isso era uma insubmissão presunçosa. Vejam, por trás de uma oferta de pão, de autoridade e de proteção, tinha uma pegadinha. Em cada uma delas tinha uma pegadinha. No caso do pão, você não precisa ficar esperando e dependendo que Deus supra a sua necessidade. Você mesmo transforma. Sai do plano, muda o plano. Será que isso é diferente quando nas nossas apetites e vontades temos nossos desejos sexuais legítimos, mas nós queremos suprir do nosso jeito? Não do jeito que Deus escreve na palavra dele. É agora. É do meu jeito. É do jeito que todo mundo fala. E a gente age por nós mesmos sem estar em submissão com a orientação de Deus. É diferente? Acho que não. Quando o diabo oferece para Jesus que se ele se curvar e o adorar, ele vai receber os reinos do mundo. Os reinos já seriam dele. E bastava somente ele se curvar diante do diabo. Será que isso é diferente de o que você faz para galgar posições na empresa em que você trabalha? O que você precisa fazer para virar chefe, para ter a promoção? Você está disposto a cometer ilícitos, quebrar princípios e determinações de Deus
porque você quer ter uma posição de autoridade maior, uma posição de salário melhor. É diferente. É o que estava acontecendo com Jesus. Ganha a posição. Basta só você se curvar diante de mim. Ganha a posição no emprego. Basta você fazer isso ou aquilo que estão em desacordo com a orientação e princípios do caráter de um filho de Deus. Tinha uma isca, mas tinha uma fisga. Nós não podemos ignorar isso. Em terceiro lugar, quando o diabo ofereceu aquela manifestação de cuidado, resultado de uma ordem de Jesus, em que ele estaria saindo da condição de aquele que é submisso a Deus e passaria por uma insubmissão presunçosa. Pensem comigo, algumas vezes eu já ouvi isso, que nós não precisamos pedir para Deus, nós temos que dar ordens para Deus. Eu decreto, eu ordeno. Será que é diferente disso? De alguma maneira Jesus está sendo convidado a assumir a condição de servo que decreta, que ordena. Presunção, insubmissão. E tantas vezes nós somos atraídos por ser as pessoas que determinam o que Deus tem que fazer. Presunção, insubmissão. Percebam, por trás de uma proposta boa, pão, autoridade, proteção, tinha uma pegadinha. A pegadinha é: faça por você mesmo, saia do plano de Deus. Evita esse caminho longo para chegar onde Deus tem te prometido. Tem esse atalho aqui, é você se curvar diante de mim. Pula. Manda Deus se virar para resolver seu problema. Quem sabe, como eu já vi, gente fazer financiamento de carro que não pode ter, confiando que Deus vai suprir, e num país com tantas crises, de repente, se torna inviável pagar. O carro que Deus deu, mas não deu. É só presunção insubmissa. Bem, além de considerarmos a estratégia que o diabo fez, nós vamos notar nessa tentação de Jesus que Jesus venceu. A vitória dele na tentação aconteceu. E nós vemos isso no versículo 13. Veja, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Terminou com as tentações. Jesus o venceu. O diabo tentou romper com o propósito de Jesus ser submisso, mas ele ficou submisso. O diabo tentou propor um atalho para romper com o tempo de Deus, para Jesus ter autoridade, mas ele ficou submisso. O diabo tentou fazer com que ele passasse a ser quem dissesse para Deus o que Deus tinha que fazer, mas ele ficou submisso. Se ele não ficasse, ele estava quebrando a sua relação e comunhão que tinha na Trindade. Se ele não ficasse, ele não seria o Redentor que morreria naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Se ele não ficasse, ele não teria propiciado-nos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E isso acontece hoje da mesma maneira, quando nós ouvimos a abordagem satânica e não nos submetemos a Deus, ao tempo de Deus, ao meio de Deus, nós nos afastamos de Deus. Eu volto a citar a vocês 1 Pedro capítulo 5, veja lá o que diz. Tem a ver com como a gente lida com tentações. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja, no versículo 6 ele diz humilhai-vos. Versículo 8 ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E no versículo 9 ele diz, resistir e firmes na fé. Existe uma realidade, nós estamos sendo abordados pelo diabo. Isso é real.
Ele quer nos devorar. De nós espera-se duas coisas que, na verdade, elas são uma. É como os dois lados de uma moeda só. É uma moeda, tem dois lados. Você deve se submeter, é o que ele diz no versículo 6, e você deve resistir ao diabo, versículo 9. Quando você se coloca debaixo de submissão a Deus, ao tempo de Deus, à forma de Deus, ao modo de Deus, o diabo percebe que ele não tem chance. Isso é o resistir ao diabo. É não aceitar a proposta de você se sujeitar à proposição dele. É você ficar firme. Por isso que ele diz, humilhai-vos, resistirem firmes. Quando você faz isso, ele cai fora. E foi o que aconteceu com Jesus. Tiago sintetiza essa verdade no Tiago capítulo 4, quando ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. De novo, os dois lados da moeda, mesma moeda. Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É assim que se vence ao ataque satânico. Não é dando ordem, não é repreendendo. Não tem fórmulas. Eu me sujeito a Deus. Eu estou resistindo ao diabo. O diabo percebe que não tenho chance aqui. E ele cai fora. Jesus, ao longo da sua vida, nessa ocasião, ele mostrou exatamente isso. Que ele estava submisso a Deus, ele não abriu mão disso. Vejam, nós temos uma caminhada nesse mundo que não é fácil. Jesus estava num deserto e cercado de demônios. Nós estamos numa sociedade totalmente corrupta. E nós precisamos andar no caminho, obedecendo ao nosso Deus. Dentro do plano de Deus, Jesus tinha que passar pelo Getsêmani. Jesus tinha que passar pelo Calvário. Jesus tinha que passar pelo túmulo. Na nossa caminhada nessa vida, nós vamos passar por uma série de dificuldades. Entre tantas outras que já são inerentes à vida de uma forma geral, hoje ainda vivemos as ameaças de temor, de medo, por causa de uma enfermidade. A caminhada do Filho de Deus não é fácil. Mas Jesus foi vitorioso. E como é que nós podemos ser vitoriosos? Quero considerar com vocês alguns elementos que estão presentes na vitória de Jesus que devem ser consideradas por nós. Primeiro, foi a decisão de Jesus. Ele sabia qual era o seu papel. Ele foi o enviado. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele era o servo. Ele mesmo diz, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ele não estava disputando com Deus a vontade de Deus, a glória de Deus. Ele estava confiando em Deus. Quando? Como? É problema de Deus. Ele estava completamente entregue nas mãos de Deus. Nós não precisamos querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, quando queremos. Agora, Jesus se submeteu. Ele tomou a decisão e se submeteu. A vitória sobre a tentação começa com uma atitude dessas. Saber quem você é e quem Deus é. Ele é o Senhor, o seu servo. Coloque-se no seu devido lugar. Não tente dar ordem para ele. Não tente definir o tempo das coisas. Confie. Em segundo lugar, eu destaco aqui, foi a dependência que Jesus manifestou. Como eu disse, ele abriu mão do uso dos seus recursos divinos para viver como um humano na dependência de Deus. E nessa condição ele buscou estar cheio do Espírito de Deus, alinhado com Deus, cheio da palavra, pensando conforme Deus pensa e confiando no que Deus tinha para ele. Veja, a vida de Jesus foi marcada, como nesse momento, por pobreza. A vida de Jesus foi marcada
para esse momento, por fome. Ele foi tentado a ter pressa, mas ele estava sendo cheio do Espírito, estava confiando que o Deus que o enviou ia supri-lo naquilo que ele tinha que viver. Nós não vamos vencer nossas tentações porque nós somos fortes e determinados. Nós vamos viver as nossas tentações e vencê-las pelas possibilidades que Deus nos dá. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. O Deus que está cuidando de nós, quando somos tentados, ele diz assim: você não vai ser tentado além da força que você vai ter. É possível você superar. Não está determinado que você fracasse. Eu não vou deixar que você seja tentado além das suas forças. E não somente isso, ele diz: eu vou providenciar o escape para você. Então, quando nós estamos em meio às nossas tentações, nós precisamos ter essa certeza de confiar que é Deus quem trabalha e viabiliza para nós evitarmos o mal que não devemos fazer e fazermos o bem que Deus definiu que nós devemos fazer. Decisão, confiança. O terceiro elemento que eu percebo aqui é a importância do conhecimento e o uso das Escrituras na vitória da tentação. Veja, 3 vezes Jesus respondeu às tentações. Versículo 4, está escrito. Versículo 8, está escrito. Versículo 12, dito está. A maneira como o Senhor Jesus se referiu na tentação e respondeu às abordagens satânicas é através do conhecimento das Escrituras. Certa ocasião, o Senhor, no Antigo Testamento, revelou e o Senhor Jesus fez a mesma menção nessa ocasião de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é do pão, mas é da palavra que procede da boca de Deus. E sabe, quando o Senhor Jesus cita essa passagem do Antigo Testamento, essa passagem tinha um ambiente, tinha um contexto. Por exemplo, ele fala isso em Deuteronômio 8,13, mas no capítulo 6, versículo 13, diz: ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Opa! Não era o diabo que pedia para se curvar diante dele. Era somente diante de Deus. E o Senhor Jesus sabia disso. Ele era o servo. Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Além disso, em Deuteronômio 6 também dizia: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O povo rebelde a Deus tentou a Deus, provocou a Deus. E quando nós tentamos a Deus, querendo que Ele faça e dizendo para Ele que Ele faça, não, eu faço o financiamento e Deus vai providenciar. Isso é tentar a Deus. Agora, em tudo isso que está sendo dito a minha palavra, ela te sustenta. E é ela que nos livra das tentações. O salmista, no Salmo de número 119, versículos 9 e 11, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Como é que um jovem pode manter o seu caminho marcado pela pureza? É quando a palavra está envolvida aqui. No versículo 11, então, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É através da palavra que o nosso coração é preservado, que a nossa conduta é preservada. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De que maneira podemos andar de maneira íntegra, vencendo as tentações? Isso está relacionado com o tanto que a palavra tem dentro de nós. Tinha o elemento da decisão, tinha o elemento da confiança, tinha o elemento
da palavra de Deus que estava no coração do Senhor Jesus, mas também existia o elemento da certeza de que as coisas não terminavam ali. A certeza de que as tentações vão continuar. Veja o versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos lembrar o seguinte. Um pouco antes de Jesus ser tentado nessa ocasião, naqueles 40 dias, Jesus tinha passado pelo batismo, com todas aquelas manifestações do Pai, do Espírito. Que experiência fantástica! Depois de um momento tão intenso, eles podiam ver um testemunho acerca de Jesus, podiam ver a tentação de Jesus. O diabo estava esperando a oportunidade. Eu creio que as situações de mais risco que nós temos na vida é quando nós temos grandes experiências. Grandes experiências com Deus, grandes bênçãos, grandes realizações. O diabo sabe que esse é o momento oportuno de, pelo orgulho ou pela satisfação da vitória, relaxarmos e darmos uma oportunidade para ele agir. Uma tentação pode estar concluída, pode estar cessada, mas ela está concluída e cessada até momento oportuno. Não se engane. Foi assim com o Senhor Jesus Cristo. O diabo deixou até momento oportuno. E dentro dos evangelhos nós vamos encontrar alguns sinais do momento oportuno que o diabo considerou para tentar Jesus. Vamos lembrar de Pedro. Certa ocasião o Senhor Jesus Cristo está com os seus discípulos e o Senhor Jesus começa a contar aos seus discípulos o que vai lhe acontecer. E ele diz: eu vou ser preso, eu vou ser morto. E o que Pedro falou para Jesus? Senhor, jamais vai te acontecer uma coisa dessa. Para Pedro seria uma perda tão grande, essa era a perspectiva que ele tinha naquele momento, de que Jesus iria passar pela morte, que isso não podia acontecer. Ele desejava alguma coisa, entre aspas, melhor para Jesus. Esse desejo tão ingênuo de Pedro estava acompanhado de uma abordagem satânica. E você percebe isso quando nós lemos a resposta do Senhor Jesus em Mateus 16. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Se era Pedro que estava falando por sugestão satânica, ou se era o próprio diabo que naquele momento usou da boca de Pedro para falar, não sei. Há pessoas que pensam de maneiras diferentes sobre o assunto. Mas aquela era, sem dúvida, uma abordagem do tempo oportuno que o diabo aproveitou para o Senhor Jesus Cristo. Parecia simplesmente um elogio, uma expressão de amor de Pedro, mas Jesus identificou como uma abordagem diabólica. Noutra ocasião, lemos isso em João capítulo 13, quando Jesus está com seus discípulos, pouco antes de ser preso, e o versículo 27 nos diz: e após o bocado imediatamente entrou nele, em Judas, Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Esse também era um momento oportuno. O diabo iria agir através de Pedro e atrair a Jesus, ia vendê-lo. Ele supunha que dessa maneira ele tiraria Jesus do seu propósito. Ele supunha que iria ganhar um dinheiro porque Jesus não valia mais a pena. Percebe? Não existe situação que seja que nós somos vitoriosos e livres de cairmos em pecado.
Nós somos capazes de tudo. A natureza humana não pode surpreender você. A abordagem e a estratégia satânica não podem surpreender você. Você pode ter tido uma grande vitória nesse momento com Deus. E daqui a 5 minutos, de repente, ver seu coração sendo profundamente tentado. A vitória da tentação se baseia nesses elementos. Tomar a decisão de ser submisso a Deus. Tomar a decisão de confiar nele. Não vai seguir o seu palpite. Nem para o tempo, nem para a forma. Nem para as lisonjas. Eu sou de Deus. Encharcar seu coração da palavra de Deus. Está sendo permeado por essa palavra que nos dá discernimento, nos dá força para resistir ao diabo. E por fim, não se engane. Essa luta não acabou. Enquanto você estiver nessa vida, você vai viver as realidades das tentações. Vai ser atacado. Seu coração vai se inclinar ao mal. Você não pode dar espaço para isso. Meus queridos irmãos, cuidem-se. O exemplo de Jesus é um exemplo que é viável a nós. Por quê? Nós não somos Jesus, mas o mesmo Espírito e o mesmo Deus está agindo para que você e eu sejamos vitoriosos. Alegremos-nos com a vitória dele. E sigamos os seus passos nas tentações que nós temos nessa vida. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer muito pela riqueza dessa passagem, o quanto ela revela para nós sobre a maneira como nós podemos viver, como Jesus viveu, vitorioso sobre todos os ataques sutis, malandros, que tentam nos tirar do caminho de Deus. Livra-nos, ó Pai, desse orgulho, dessa soberba, dessa presunção de que nós nos bastamos, de que a gente resolve, que está bom assim, que desse jeito ou daquele jeito a gente faz as coisas. Torna o nosso coração submisso, torna o nosso coração decidido. Faz-nos cada vez mais confiantes de que o Senhor cuida de nós, que teu plano é o melhor. Ó Senhor bondoso, abre os nossos olhos para que nós vejamos os riscos que estão diante de nós e que corramos para Ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus.
a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome dos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E o seu nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.